Estamos aqui hoje para mais uma live com uma convidada, com uma mãezinha. Nós que somos aqui do Grupo Mães da Esperança, aqui de Londrina, do Paraná. E a gente tem feito essas lives com as mãezinhas. Hoje a nossa convidada é a Daiane, a mãe do Vini. Boa noite, a Camila tá aqui, a Dai. Oi, Dai. Aí, ó, já vou. Boa noite. Boa noite. Tá dando pra me ouvir? Boa noite. Oi, Dai. Oi, Boa noite, amada. boa Bem? noite. Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem? Tá bom aí, meu som? Eu tô te ouvindo bem. Tá? Tô te ouvindo Também tô te bem? ouvindo. Tá bom. Vou diminuir aqui essa luz. Cheguei agora do trabalho. E você, tá bem? Tô bem, meio nervosa. Não precisa ficar nervosa, tá bom? O Espírito Santo vai vir iluminar essa live, vai vir nos deixar assim tranquilas, como ele sempre faz, tá bom? Quero me apresentar aqui para quem está chegando agora. Às vezes tem alguns convidados seus, né? Tem pessoas que às vezes seguem aqui o Insta Mães da Esperança e às vezes ainda não nos conhecem, né? Eu sou a Rosana, eu sou a mãe do Matheus. Esse grupo aqui ontem completou 4 anos, o Grupo Mães da Esperança. E eu conheci esse grupo já tinha 8 meses que eu sempre falo, depois da grande tristeza, né? Que foi logo após que, desses 8 meses do meu início do meu luto, que eu conheci esse grupo Mais Esperança. E aqui eu me ressignifiquei, aqui eu tenho curado as minhas feridas, né? E eu conheci a Daya aqui também, fiz tantas amizades aqui, assim, sabe? É muito assim, ao mesmo tempo que é estranho, porque é pela dor que a gente se conheceu, Doloroso, né? mas é o amor que a gente tem pelos nossos filhos e o quanto a gente gosta de estar falando dos nossos filhos, né, Dai? Então, Sim. nós somos aqui de Londrina, do Paraná, a Dai também é daqui, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho da história da Dai, da família dela, e do Vini, quanto o Vini foi importante nas nossas vidas, e quanto que a gente aqui do Mais Esperança aprendeu a amar o Vini também. Então, não fique tranquila, Dai, não tem problema, você vai ter momentos que às vezes emociona, tranquilo, tá? Porque aqui a gente é uma família aqui, no Mães da Esperança. Tá bom, amada? Pode ser. Sim. Meu nome é Daiane, sou casada há 19 anos com o Gustavo, meu esposo. Tenho 2 filhos, né? O Guilherme e o Vinícius, que é o nosso anjo. E os 2 meus filhos foram planejados, sabe? Desejados. A gente planejou tudo certinho. E o Gui tem 14 anos e o Vini, quando faleceu, tinha 7. Então, o Vini começou com 3 anos e 8 meses, ele começou a mancar. E a gente falou, ainda eu perguntei pro Guilherme, ai Gui, o que aconteceu? Porque eles brincavam juntos, né? Daí o Gui falou, ai mãe, caiu a bicicleta no pé dele. Daí eu falei, daí tá, isso passou. Daí seguiu mancando, mancando. Daí eu falei, vou levar no ortopedista. Aí levamos. Aí começou a investigar, ele falou, deve ser uma inflamação que não tá aparecendo, né? Aí a gente foi no médico, tudo, mas aí na Páscoa de 2015, ele inchou o pé dele. O tornozelo inchou e ficou meio roxeado, assim. Daí, isso a gente levou no HU. Aí no HU começou a investigar. Aí ficou uma semana internado, investigaram os exames de sangue todos normais, os exames dele tudo normal. Aí a médica deu tipo um diagnóstico, podia ser reumatismo. Aí nisso, em maio, dia 1º de maio, deu no outro pezinho. Aí a gente correu de novo pro HU, porque tava fechando o diagnóstico ainda de reumatismo, né? Artrite reumatoide. Aí quando foi em... Daí ele ficou mais uns
uma semana internado. Aí a médica foi viajar, a médica que era do HU lá dele. E daí ela fechou o diagnóstico dele lá da viagem que ela tava. Ela falou, ó, é artrite reumatoide mesmo, e vamos tratar. Daí começou a tratar, e nisso foi em maio. Aí junho que ele começou mais ou menos a tratar com medicação. E a medicação é o metrexato, né, que eles usam para artrite reumatoide, que é tipo uma quimioterapia. E nisso mascarou a doença. Aí nisso a gente foi. Daí quando foi em setembro, ele pegou uma pneumonia e começou a encher de bolinhas vermelhas o corpo. E a gente daí correu pro infantil. Daí no infantil foi ali entrei no infantil, acho que eu fiquei quase 15 dias no infantil, internado com ele. Aí nisso ela falou, vamos fazer uma punção, porque os exames dele dava alterado, mas não assim, daí, porque tinha baixado muito, né? Mas o médico, no dia que a gente chegou no plantão, ele falou, ó, pode ser da medicação que ele tá tomando, que deu uma baixada nos exames, ou pode ser leucemia. O médico falou assim, na lata, né? Mas a gente orando com fé e esperança que não era, né? Que era o diagnóstico de leucemia, né? E daí, quando foi, ele fez a punção, daí no mesmo dia, o meu Gustavo, que estava com ele lá no infantil, ligou pra mim, daí eu fui correndo pra lá. Daí, quando chegou lá, a médica falou, ó, é leucemia, a gente vai tratar. Nossa, Dai, receber essa notícia assim, né, para uma mãe não deve ser fácil, né? Tipo, é como se fosse assim, é complicado, né? O que que você sentiu nesse momento que te falaram isso, assim? Ai, eu sei que eu saí com o carro, assim, eu não sei como que eu cheguei lá, sabe? Porque o Gustavo falou assim, vem aqui agora. Daí eu falei, aconteceu alguma coisa, porque ele não tava bonzinho, né? Sim. E eu não falei nada pra ninguém, saí, fui correndo pro carro. Aí a hora que eu cheguei lá, o Gustavo já tava chorando, porque o Gustavo sempre esteve comigo, sabe? Sempre do meu lado. Toda a minha família, né? Toda a minha família, mas ele tava do meu lado sempre. Aí a gente chegou lá, daí a médica falou, ó, mas é o tratamento, tem chance, 90% de chance de cura. Porque na hora você pensa o pior, você entrega, né? Tipo, ah, não tem mais jeito, um câncer. Não tem mais jeito. Você pensa, né? E nisso, daí a gente foi transferido pro ICL, né? Pro Hospital do Câncer. E nisso ele iniciou o tratamento, isso em setembro, final de setembro. Começo de outubro, em outubro ele fez a primeira quimioterapia. Só que o Vinícius era muito forte, que os exames ele sempre tava bom, fazia quimio, os exames sempre tava bom. Reagiu super bem ao tratamento, né? Que foi 2 anos e meio de tratamento. Ele não tinha muita, Aí, assim, por causa do tratamento, ele estava internação. bonzinho. Ele tinha assim, vomitava, mas era muito forte, porque ele comia muito bem. Tipo, a gente tinha que cuidar de alimentação e a vida da gente parou ali, né? Porque aí era comida, eu tinha que fazer em casa, não podia comprar. Ele queria comer lanche, a gente fazia. Queria comer esfirra, minha mãe fazia. Minha sogra fazia as coisas que ele queria, sabe? Todo mundo, assim, a gente se fechou, assim, num mundo igual pandemia. A gente não podia sair com ele. Então a pandemia não me assustou tanto, sabe? Porque eu já estava acostumado, máscara, tinha que lavar a mão, passar álcool. Tinha Eu que não evitar deixava ele pegar as coisas do chão, bactéria, colocar na boca. para Oi? evitar um contágio, para Sim, evitar alguma contaminação, né? Porque a imunidade fica mais uma baixinha, né? idade muito baixa, né? Daí eu comprava, fazia brócolis, fazia essas coiseiras assim que ele gostava que tinha que fazer, né? E nisso ele passou o tratamento super bem, daí super já zerou, sabe, a medula com as medicações que tem um período para você zerar. E o médico falou, ó, tá tudo seguindo bem. Aí terminou o tratamento em Vai, vai mais 2000 devagar, vai. Vai mais devagar. Tô nervosa. Não precisa, amiga. A gente tá aqui conversando igual se estivesse aqui na minha casa. Ai, é a primeira Eu ia te live. perguntar, o Vini, ele sempre gostou de comer essas coisas, verduras, legumes, ou não deu trabalho nenhum? Não,
O Gui sempre foi mais difícil de comer, sabe? Mas o Vinícius, ele era muito comilãozinho. É. Ah, Que fazia, ele comia. E então, ele era bem assim, sabe? Bom de nenhum garfo. momento. E, tipo assim, sempre forte, sempre esperançoso, né? Sempre com um sorriso no rosto. Sim, porque a gente. Ele via que a gente que tava num clima de hospital, né? Uhum, Mas ele não, assim, imaginava que era uma doença grave, né? sim. Mas daí pode continuar. Daí vocês tiveram primeiro esse baque, né? Dessa notícia, mas daí foram 2 anos de tratamento. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí, nisso, ele ficou super bem. Foi em 2018, né? Ele acabou Quantos as anos químio mais ou menos ele em tava? abril. Em 2018, tava com. Ele faleceu em 2019. Ele tava com 6 aninhos. No aniversário de 6 aninhos ele já tava sem químio, porque acabou em abril de 2018. Aí ele ficou 6 meses em remissão da doença, né? Sem a doença. Daí, quando foi em setembro de 2018, a doença recidivou de novo. Nossa, Aí, outro baque, né? sim. Porque até então vocês já imaginavam que, tipo assim, já estava feita a cura, né? Que não voltaria, tudo isso, né? Foi tipo assim, Não, puxar o tapete. sim, porque quando ele diagnosticou em 2015, em outubro eu comecei a participar do Santuário de São Miguel Arcanjo. Eu ia todo dia 29, né? Minha família inteira. Sim, Primeiro nisso eu conheci uma pessoa também, uma amiga, que ela já faleceu, que ela tinha câncer, ela que me convidou para ir no santuário de São Miguel Arcanjo, que ela tava lá no Hospital do Câncer, ela me viu apavorada lá, sabe? Porque eu tava apavorada, era a primeira quimioterapia do Vinícius. Eu tava perdida ali naquele lugar, que é um choque você chegar lá no Hospital do Câncer, né? E ela me falou assim: você é católica? Deu sim. Daí ela falou assim: você conhece o Santuário de São Miguel Arcanjo? Eu falei: não. E isso era no. Acho que passava um dia, assim, já era o dia da missa. Daí ela falou assim: ó, vou te dar esse terço aqui de São Miguel e a novena de São Miguel Arcanjo. Daí ela falou: faz, mas tentem lá que a Vera Casagrande vai estar lá, né? Vai estar lá no santuário. E vai ter cura e libertação de câncer, né? E aí, eu falei pra minha tia, daí minha tia no outro dia já arrumou uma caravana. Daí a gente reuniu toda a minha família, minha mãe, minhas tias. Nossa, todo mundo foi pra São Miguel Arcanjo e eu comecei a ir dia 29 até os últimos dias do Vini e a gente foi por 4 anos, né? Em São Miguel Arcanjo. Então uma lá eu maneira recebi muita graça. assim. Conta um pouquinho disso. Você acha assim que você foi vindo sendo preparada já, né? Eu acho que sim. Porque como que eu conhecia lá a Elaine, né? Que é Elaine o nome dela. E ela era de Bandeirantes. E daí ela me encontrar ali e ela me falar. E no outro dia já era São Miguel Arcanjo. Daí minha tia arrumou uma van e a gente foi nessa caravana e começamos a ir todo dia 29. E lá eu recebi muitas graças, sabe? Tipo, de cura, que ele estava curado. E eu dei o testemunho, eu tenho o testemunho do Vini na foto do jornalzinho lá, contando do testemunho dele. Só que a cura, né? A gente pensa que a cura aqui, né? A gente não entende, né? Mas parece que Deus vem com dedos com a gente desde antes já. Depois a gente vai montando os quebra-cabeça, né? E vai vendo o quanto ele foi cuidadoso. É que bem não, a gente não entende, mas um dia certeza a gente vai compreender isso, né? Mas É, eu sei que não. Eu acho que a gente vai entender isso só lá mesmo, no céu junto com ele. sim, porque daí você fala, nossa, eu fiz tanta. Nossa, eu fui lá, eu fiz isso, e tipo, não valeu de nada, né? Mas não é, né? Depois que a gente vai entendendo, passando um momento assim da Sim, dor, né? Tipo, hoje eu já consigo falar melhor do que antes. É igual você falou, a dor da. É a dor da saudade, não aquela dor de que dói, lateja. lateja, né? Que é sufocante, que a gente não consegue nem falar deles, né?
Ah, a gente nem come, nem, né, nem dorme direito. A gente parece que vive num sonho. Ainda eu vivo, mas é, é diferente, né? A dor. Ô, A Dai, dor. daí depois que vocês descobriram, depois de novo, daí foi toda aquela luta, e É, mas mesmo assim a esperança jamais, né? A esperança sempre tá ali até o último segundo. não, eu achava que. Porque daí a segunda parte, né, que agora. Aí ele. Aí o médico falou: ó, agora ele vai ter que ir pro transplante de medula. Aí é outra luta, né? Porque daí a gente tinha que achar um doador de medula pra ele. E não é fácil achar um doador de medula óssea. E o Guilherme foi 100%, sabe? Sim, normal, E né? ele era 100%, então. Daí, tipo, aquela esperança Uma expectativa, né? reacendeu de novo, sabe? Sim, sim. E o Gui também, como que ele ficou nisso de saber que ele poderia estar ajudando o Vini? Para ele deve ter Então, sido muito importante essa descoberta, né? sim, porque a gente tava colocando tudo nele, né? Você vai ser o que vai salvar seu irmão. E ele ficou com medo também, né? Porque não é pouco ml que tira, é 600 ml de medula que tinha que tirar pro Não Vinícius. sabia. Não sabia, Dai. Tanto é que eu tô na fila de doação de medula. É interessante as pessoas, né, Sim, entrarem na fila e porque se precisar, a gente tá aí, né, para ajudar os outros. Mas é 600 sim, ml, bastantinho, né? é bastante. Então não é delicado também pra ele, né? Só que quando o Gustavo chegou aqui, o Gustavo falou: eu tenho certeza. Porque o Gustavo ligou lá, daí eles não quiseram falar por telefone, aí o Gustavo foi correndo lá, ansioso pra saber, né, lá no Hemocentro lá, e daí eles falaram: nossa, vocês, tipo, tiveram a sorte dele ser 100%. Só É que raro, daí, então, né? Dai, isso sim. acontecer é meio raro. Eu tava lá no Hospital do Câncer e várias mães que tinham, que filho ia ter que transplantar, várias mães, nenhum dos irmãos, tipo, tinha família que tinha 4 irmãos e nenhum era, nenhum, não dava compatibilidade, né? Então a gente foi, tipo, abençoado, né? É. Mas daí nisso a gente tudo certo, o Vinícius fazendo tratamento. Aí tava já daí demorou um pouco, né? E eu até acelerei o médico, falei pra gente fazer logo, pra gente ir pra Curitiba logo pra fazer. Aí numa terça-feira que ele colheu o exame aqui, a gente foi pra lá e ele já ia internar, né, o Vinícius e o Guilherme no outro dia pra tirar daí a medula. Daí nesse exame que ele fez aqui, no outro dia de manhã eu já tava internada com o Vinícius lá no Pequeno Príncipe. A médica chegou, me chamou, vem aqui. Eu achei que ela ia falar alguma coisa, né? Daí. Aí no dia à noite ela falou: ó, ele não vai passar o catéter amanhã, mas não falou por quê. Aí no outro dia de manhã ela me chamou, falou: ó, infelizmente não vai dar pra fazer. O exame do Vinícius deu 6% da doença, então tem que estar menos de 5% pra fazer o transplante de medula. Tava Tava zerado. difícil. Tipo, uns 15 dias antes estava zerada a medula dele, pronta para fazer. Nesse exame que ele fez aqui em Londrina, deu 6%. Aí, como que a gente cata todas as malas do hospital, tipo, vocês vão ter que voltar. Nossa, aquela viagem foi a mais longa. Foi um clima, né? Bem difícil. Tá voltando, né? E ele todo feliz, né? Porque, tipo, já fiz. Não entendia, né? E Daí vocês voltaram. Ah, é aí tão voltou. complicado, né? Lidar com essas coisas assim, a gente cria uma expectativa, né? E de repente daí vem outra, daí a gente de novo, mas é incrível o quanto a mãe e o pai e toda a família, os amigos jamais perdem a esperança, né? Enquanto houver 1% de chance, né? Todo mundo tá ali, volta em oração. Eu creio que o Vini recebeu muitas orações, né?
são uma família muito grande, os É, líderes da igreja. aí na segunda, aí voltamos, aí o médico falou, ó, vamos ter que começar um novo protocolo para olhar a medula dele. E aí ele pegou, começou a fazer as químios, né? Daí tinha que zerar de novo, baixar tudo. Só que daí foi na Páscoa também, de 2019. Aí ele internou, daí foram 2 semanas. Daí nessas 2 semanas ele fez uma químio muito forte, né? E a gente daí ele foi meio que o Gui fez daí a primeira comunhão dele no domingo. Nossa, E daí o Vini já tava meio. Os exames não subia, sabe? A imunidade. sim. Tava muito zerada a imunidade. E esse protocolo que ele tinha que fazer, quando é o início do protocolo, né? Então não pode parar. São seguidos, assim. Mesmo que ele não estiver aguentando, ele vai ter que fazer. Então daí ele tinha que ir internado mesmo com os exames ruins, né? E tinha que fazer a químio. E a gente tem que acreditar, né? Que Nesse vai. momento, a gente fica totalmente impotente, né? Porque tá ali, seu filho tá ali entregue para os médicos, né? Para tudo que É, tem que você ser fica feito. assim, com as mãos, tipo, impotente, você não. Tipo, parece que você não serve mais pra nada, né? Que um buraco abriu assim, você tá lá dentro, lá e não consegue sair. Verdade. Sabe que eu lembro muito disso, Dai? Assim, se a gente for lembrar de Maria, né? Maria ficou vendo todo o sofrimento de Jesus ali na cruz e de mãos atadas e só observando e não podia fazer nada. Imagina o sofrimento dela também, né? Que é nosso exemplo de mãe, de mulher que pôde, que vivenciou isso, né? De ver o sofrimento Sim, do seu filho Jesus sendo ali todo maltratado, né? Sendo que era um homem tão justo, né? E tudo aquilo acontecendo. Eu creio que e nesse ela também não momento. podia, né? Oi? Fazer Pode nada, falar. né? Ela também não podia fazer nada. Não podia fazer nada, né? E ali sempre Só. quietinha, em oração e crendo o que será disso tudo. Só que esses dias a gente estava falando, ela já recebeu essa notícia lá quando Jesus era bebê, uns 3 aninhos, e falaram para ela, uma espada transpassará o seu coração, né? Você imagina, É, Dai, se quando nós estivéssemos com eles mais novinhos, né? E meses, assim, e viesse um anjo e falasse pra gente, viesse um profeta e falasse, olha, uma espada, mãe, transpassará o seu coração. Meu pai, a gente não aguentaria, né? Tipo, sim. isso foi porque Maria estava sendo já preparada desde aquele instante para quando fosse entregar o filho, né? Mas eu acredito que de uma maneira ou outra, Deus também cuida de nós, sabe? Desde antes de acontecer realmente a pior notícia que nenhuma mãe deveria receber, né? Eu acho que Deus sorri com a gente, mas ele chora com a gente, mas ele também sorri. Ele tá com a gente o tempo todo, não é verdade? Você Sim. sentiu isso? É que a gente sente que tá abandonada, né? Porque, tipo, nada tá dando certo. Tudo era pra dar É, certo, mas nada deu certo. Do modo de pensar nosso, né? Mas um dia a gente vai entender que se a gente tem que passar por isso, se ele deu a cruz, a gente tem que aguentar, né? E mas não é daí fácil. nisso ele ficou esses 15 dias, né? Todo animadinho, mas daí foi num sábado, antes da primeira comunhão do Gui. No sábado, daí ele deu uma pioradinha, daí ele já não queria andar, aí já meio que parou de fazer xixi, aí o portocate que ele tinha aqui começou a sangrar. E isso a gente ia a primeira comunhão no domingo. Daí minha cunhada, a mulher do meu irmão, né, a Soraya, ela também, minha família sempre unida, visitando quando podia visitar, né? Porque a gente evitava de visita por causa de bactérias, né? Era meio uma pandemia que a gente vivia. Sim. Então, aí ela ficou com ele lá. E nisso ela falou pra médica, ele falou, ele não tá bem, porque daí eu tava com o Gui e o Gustavo veio na primeira comunhão. Daí no momento da consagração da Eucaristia, eu pedi pra Deus, falei, se for pra ele ficar, que ele fique.
fique bem, que eu não quero ver ele sofrer na UTI ou passar por ver ele sofrendo, né? Tipo, fazendo diálise e tudo. Nesse momento, você Aí no domingo, entregou ele de, entre aspas, né? tipo, entregando, mas não entregando, né? Com fé ainda, né? Que tudo ia dar certo. Sim. Aí, quando foi no domingo, o Gustavo voltou pro hospital e eu fiquei aqui na minha sogra, que a gente fez um almoço pro Guilherme, né? Tadinho também. E daí nisso o Gustavo me ligou e falou: Ó, o Vinícius não tá bem, não. Daí eu peguei e fui correndo pra lá, daí eu fiquei lá. Aí no domingo ele já tava bem assim, já ficando com o olhinho fechado, sabe? Tampadinho, não queria ver claridade, já não andava, já não queria fazer xixi mais. Então acho que o rim já tava meio parando, né? Aí no domingo eu vim embora, o Gustavo falou, deixa eu posar com ele, que ele sempre o Gustavo que ficou, né? Eu ficava de dia e o Gustavo ficava à noite. Sempre foi assim, o tratamento inteiro do Vinícius, desses 4 anos, assim, que a gente ficou. Não deu 4 anos, mas quase 4 anos. A gente fazia sempre assim, eu ficava de dia e ele ficava à noite. Então, sempre a gente estava unido, sabe? Ele também foi um anjo na minha vida, o Gustavo. Pai exemplar. Aí, sim, até todo mundo no hospital falava, porque é muito difícil um pai ficar, sabe, com o filho. É. Difícil, é raro. Aí todo mundo falava, nossa, porque ele tinha que trabalhar no outro dia, ele posava e ele ia trabalhar. Então, daí nisso, o Vinícius não queria que lá à noite que ele ficasse, queria que eu ficasse, sabe? E acho que ele já tava sabendo já, né? Aí nisso ele foi fazer tomografia, ressonância, tudo, né? Daí deram contraste, que daí eu acho que deu uma piorada também no. Porque diz que quando toma o contraste lá também já piora, né? Os rins. Uma Aí coisa vai nisso. levando a outra, né, Dai? É tanta medicação, né? É, porque daí já tem a química que ele tava tomando, né? E daí as medicações antibióticos que tinha que tomar pra daí subir a imunidade e os PCR subir também, porque tava com infecção. E o PCR muito baixinho, né? Com infecção já dando infecção generalizada, né? Aí acho que tomou contraste, daí na segunda-feira do outro dia, daí eu passei com ele de dia, tudo, mas ele já ficava só deitadinho. Aí na segunda eu vim embora, o Gustavo ficou também, daí foram fazer acho que de novo, mais também ressonância, as coisas, daí aí meia-noite, mas eu nem fiquei sabendo. Uma meia-noite ele foi pra UTI daí. Aí o Gustavo que ficou com ele, né? Então por isso que o Gustavo carrega assim um pouco dessa, não é culpa, mas ele não, não sei dizer. Difícil, né? Foi difícil para ele ter que estar lá naquele momento que ele precisou ir para Calado, UTI. né? Porque ele não falou pra mim, ficou sozinho. É, Porque aquela ele não me ligou, ele falou assim, eu vou ligar pra ela pra quê? Deixa ela uhum, descansar, né? Que no outro dia eu tinha que ficar com ele. Aí nisso ele foi. ansiedade. Aí ele foi pra UTI. Daí nisso, no outro dia, o médico falou assim: ó, vai ter que fazer uma diálise porque não tá funcionando os rins. E a gente vai ter que entubar. Isso era 9 e pouco, né? Daí eles pediram pra gente sair, eu e o Gustavo saímos, daí a gente foi numa capelinha que tem lá embaixo, no hospital, sabe? Daí a gente ficou lá rezando pra ele, né? E crendo, né, que ia dar tudo certo, né? Mas daí depois a gente subiu umas 10 e pouco, o médico dele passou correndo, daí eu falei. Daí ele já logo voltou, falou, não aguentou. Deu parada, né, na hora de entubar. Aí o médico falou, não vamos tentar mais, porque vai judiar dele. Então, não chegou a voltar, então. Momento, né, de uma mãe é esse momento, assim. A gente cai, abre um buraco. Eu acho que nesse momento tem anjos, tem Jesus E ali do nosso nisso, lado, só que a gente não e, vê.
Aham. E nisso tinha uma mãezinha lá, a Daiane. Aí ela falou assim pra mim, antes disso, né, que a gente tava lá esperando até o médico que eles falou que ia entubar no momento, eu já tava lá em cima. Daí ela chegou pra consulta. Aí ela veio pra mim, ah, nossa, eu tive um sonho com você. Daí eu falei, ah, é? Ela falou, eu vi Jesus te, tipo, segurando no colo. Tipo a imagem de Pietá lá, sabe? Sim, Das Mães da aquela Esperança. imagem representa nós, Ela né? falou Todas as mães. assim, Deus tá te segurando no colo. Ela falou pra mim, sabe? Daí ela falou, eu tenho certeza que foi pra você tipo, eu tive esse sonho. Meio que falou assim, sabe? Daí logo depois eu recebi a notícia. É. Assim, E tava ali. desde então você tá no colo de Jesus, igual aquela imagem de Pietá, né, Dai? Desde então. É, então, até quando a gente tava no encontro lá, né, sabe, que falou, já me deu assim, sabe, daquele dia que ela falou a Dai, sabe, disso. Que ela Alguém tava que vendo a falou, visão. não foi alguma mãe que falou sobre a Nossa Senhora de Pietá? Foi sobre uma palestra lá no grupo, Mãe da Acho que Esperança, é foi, isso? né, quando a gente recebeu a imagem, lembra? Aham. Que ela Foi lindo, é né? a. Sim. Então, daí desse dia, né? Daí as finalmente lá eu não fui, tipo, na CESF, não fui em nada. Isso aí foi toda minha família que tomou conta, sabe? Eu só despedi dele ali no hospital, só mesmo. Ô, Dai, e daí eu me lembro que desde então não demorou muito para vocês encontrar o grupo Mais Esperança, né? Eu acho que não Não, sei, uma por, semana ou duas. é, acho que foi quando a gente foi lá, né? Que eu sempre ia assim, toda semana, porque o Vini tá lá no Parque das Alamandas. Aí eles falaram, ah, vai ter uma reunião do. Se vocês querem participar. Daí, como a gente tava bem vulnerável, né? Assim, aquele sentimento, aquela dor. Daí a gente falou, não, a gente vai participar. Aí foi assim que eu conheci a Elaine. Acho que você já tava, né, no primeiro dia, né? Ah, eu lembro de Eu vocês fui. chegando, a vontade Aí que a gente foi. tem, a gente que tá lá já, e de pegar vocês, assim, sabe, pôr no colo e abraçar muito. Daí eu comecei a participar. A gente começou eu, Gustavo, minha mãe, né? E o Guilherme a participar. Aí Sim, era nisso. lindo Acho que ver vocês chegarem, sabia? Porque lá no grupo das mães, a maioria que vai é mãe. Apesar que antes da pandemia já estava indo bastante paizinho junto com as mães. Mas assim, é muito bonito de ver, sabe? Que chegava você, o seu marido, o seu filho e a sua mãe. Então, assim, todo mundo ali, né, junto com você, acredito que foi uma força e tanto, né, Dai? Quanto que isso é importante, né? sim. Eu falo que a minha família sempre teve. Até tipo, nas caravanas que a gente fazia pro Santuário São Miguel Arcanjo, né? E o pessoal da igreja também que fazia grupos de. Eu tenho ainda no WhatsApp de terço pelo Vini, né? Então, tipo, todo mundo, os amigos, a família, sempre teve assim, sabe? Eles fizeram um grupo quando o Vini tava mais ruizinho de oração da madrugada. Minha família também fez, sabe? Da minha sogra, da minha família. Eles acordavam 3 horas da manhã para rezar por ele. Que Então, lindo, né? não, sim, é muito E é dessas gratificante, né? orações, que deu a força para, Sim, né? Porque é é só que nem, mesmo que pelas nem as orações. pessoas falam, né? Sim, falar, ela é forte, ela tá bem, ela já tá indo na academia, já tá igual você falou na sua live, né? Mas ninguém sabe o coração da gente como que tá, né? Sim, Ou eu fico eu, trancada dentro do quarto, ou eu vou à luta, né? verdade. E sabia que você inspira a gente? A gente ama quando a gente vê você lá andando de patins, quando a gente via você dançando. Aquilo, no fundo, no fundo, dá uma vontade. Você acha que eu vou me inscrever? Eu acho que eu vou pra academia. Acho que eu vou aprender a patinar. Sim, Então, porque dá.
Sim, daí a gente começou a participar todas as quintas, né? Daí a gente ia na Lamandas, que era de segunda, né? É, foi bem no início ali que você entrou, Sim, né? acho que fazia. Aí eu Ah, acho que também foi. entrei. O Vini faleceu 7 de maio, né? Daí acho que eu já comecei aí, 2 semanas foi mesmo, foi bem recente, assim, Ah, que a gente é. começou aí. Aí E a a Elaine, diferença, né, você. Dai? Que a Elaine, a coordenadora do nosso grupo, que é a psicóloga também, ela recebeu esse convite para estar indo num cemitério aqui de Londrina, né? Privado e tal, para estar conversando com as pessoas enlutadas. Então lá não era só mães, lá também tinha quem era órfão, né? Que tinha acabado de perder o pai, mãe, Viúva. viúvo. Então, eu não sei para você, mas para mim aquilo foi muito importante, assim, sabe? Porque até então eu só pensava assim, a pior dor do mundo é É a a de uma minha, mãe, né? né? Só que você via como a gente ficava impressionado de ver a dor é dor, dor não se mede, né? A gente aprendeu muito lá também, né? Sim, que cada um, né, a dor é tipo, é de cada um, né? Igual o meu luto eu vivi de um jeito, o Gustavo viveu de outro, o Guilherme de outro, minha mãe de outro, minha sogra, meu sogro, meus pais, meus cunhados, né, minhas cunhadas também que teve sempre presente. Cada um viveu de uma forma. Sim, é isso E que eu ia te mas perguntar, assim, que você sentiu isso até hoje, assim, né? Teu marido, eu também sinto diferença, assim. Mas apesar que ele tava bem assim, indo firme, né? Querendo ir no grupo, ele tava gostando de ir no grupo. Conta um pouquinho a sim, visão dele, né? De um pai indo num grupo de apoio de sim, mãe. até o Guilherme, né, quando era lá na Lamandas, o Guilherme gostava de ir, sabe? Porque tinha várias histórias, não igual da mãe, né? Das mães era mais focado nas mães. Mas lá na Lamandas o Guilherme adorava ir. Não sei se era por É. causa do café. A gente era tão bem recebido, mas Falta, no Mães né? da Esperança também. A gente é muito bem recebido, Sim. né? Não, daí lá também na Mãe da Dai, Esperança. e conta para eles os abraços quentinhos que tinha no final das reuniões. Que delícia! Verdade. Bombons. Abraço quentinho, Não, e tem que voltar logo, verdade. né? Dai, Então, vamos voltar. daí o Gustavo Pode sempre. contar mais, focando na sua Sim, família agora, tá? aí o Gustavo sempre também é animado assim de ir, porque o Gustavo já era mais assim, antes do Vini ficar doente, ele já tava meio com depressão, sabe? E depois que o Vini ficou doente, ele meio se fortaleceu, tipo, eu tenho que ficar forte pra ajudar a Daiane e o Guilherme, né? E minha família, né? Toda a família. Então ele ficou muito forte. Só que depois que aconteceu, aí ele deu uma recaída de novo, né? Porque eu não tomei nenhum tipo de remédio pra dormir, só fiz a terapia mesmo lá no Alamandas e no Mãe da Esperança, que eu falei, eu vou tentar sem remédio, né? Uhum. Ficar sem remédio. Quando a E pessoa já o vê que ela Gustavo precisa. consegue, né? Agora, quando vê que não dá, não tem problema também. Tá tudo bem procurar um psicólogo, tem que Sim, procurar, é é igual eu falei, eu vou importante. tentar, mas se eu não Tá? conseguir, até esses dias eu tava meio assim, sabe? Com umas meio angustiada, assim, mas eu não tô muito bem, sabe? Daí eu acho que daí, sei lá, se é ansiedade, de ficar, daí saudade, né? Sim. E essa pandemia também, né, Dai? Porque antes a gente era cartão, assim, era toda quinta a gente estava lá, era gostoso, né? É, E agora, com essa pandemia, é interessante. Às vezes a gente nunca tem medo das recaídas, porque é uma montanha russa. Tem dia que a gente tá lá em cima, tem dia que tá lá embaixo. Você não é assim também? é que daí a gente fica pensando, né? E igual você falou, ai, você vê alguém, uma criança assim, meio do tamanho, parecido, então tem os gatilhos, né, que lembra, que como, ai, como se eu estivesse patinando, ele tava comigo, né? Imagina. Viajando, Você faz passeando. tudo por amor a ele, né? Tipo, ele Sim, tá te vendo. Ele tá vendo a mamãe dele tentando, ele tá vendo a mamãe dele levantando, indo e tentando colocar assim, né, a fazer algo por você. E querendo ou não, né, isso tudo que você gosta de fazer foi uma terapia.
né? Você Sim, jogou tudo isso na dança, na academia, no patins, né? O patins veio depois, né? Essa paixão. sim, mas a academia, porque daí depois, acho que de uns 6 meses, que eu falei, eu tenho que voltar, porque senão daí eu vou ficar, né? Porque se eu ficar deitada ou mal, eu sei que eu tenho o Guilherme ainda, né? Que eu tenho que zelar por ele e cuidar dele. E, tipo, se você viver numa casa de angústia, de lamentação, né? Vai acabando ficando doente todo mundo da família. Então, eu nunca fui de reclamar, sabe? Nunca fui de reclamar, mesmo que eu passei por isso. Se Deus me deu essa cruz, eu tinha que aguentar. Então, e ele tá guardado, os nossos filhos estão guardados em Deus, né? Então, essa é a nossa certeza, né? A gente ainda tá aqui. A gente sabe com quem e onde eles estão, né? Sim, eles estão bem guardados, né? Aí a gente ainda não. Mas então eu procurei fazer algo de bom pra mim, assim. E nisso, daí na patinação, foi o Guilherme e o Gustavo, daí também. Que legal, conta mais. E Que daí eu legal. comecei eu comecei a dançar, né? Daí eu voltei na academia a dançar, só que daí no meu aniversário de julho do ano passado, daí eu falei assim, porque já fazem 2 anos e 3 meses que o Vinícius foi, né? Aí no ano passado, em 2021, nós estamos em 2021, 2020, eu falei que eu queria um patins. Aí eu comprei um patins de tanto encher o saco do Gustavo e aí eu comecei a querer andar, sabe? Andava assim, andava aqui no fundo, andava dentro de casa. Aí eu achei uma prima minha que também daí começou a mandar no apartamento dela. Ah, Aí a gente se reunia e andava lá na quadrinha lá do apartamento dela, a Dani. Daí a gente ficou amor, andando, sabe? pensei que era dentro do apartamento. Não, na quadra. Aí me voltou, porque eu andava quando era pequena, né? Aham. Aí eu falei, daí foi a melhor terapia, foi andar de patins. É isso que é interessante, né, Dai? Dá um conselho aí pra gente nesse sentido. Eu falei esses dias, sabe? O nosso arco-íris pode estar nisso, sabe? Eu vi Independente da você gente falando, né? vir a ter outro filho, né? A gente tem que ver o sonho adormecido que você tinha quando era criança. Que nem você tinha andado de patins lá atrás e você reacendeu essa chama, né? Tipo assim. E é amor, e É, uma coisa você que, tem né? um amor por aquele esporte. Então, daí é como se fosse a terapia mesmo, porque tem amor no que faz, né? Sim, eu falei, vou começar a andar e daí, nossa, só. Daí eu já falei, me entreguei, mas é bom a gente fazer algo pela gente, Daí o teu né? filho e teu marido se sentiu contagiado por você e também foram fazer. Agora eles fazem hockey, é isso? Hockey, é. Hockey. Vai a família Hoje eles foram toda. treinar. Aí foi todo mundo. Mas é bom que a gente tá tudo junto, né? Sempre junto. Ah, tem que focar em uma coisa, que ainda tem 20 minutos. Uma coisa muito bonita que eu achei também da sua família, que a gente, no início do nosso grupo, a gente tinha um espaço que a gente fazia nossas oficinas artesanais, né? E a Verdade. mãe da Dai, sempre junto com ela, sabe? Incentivando a gente também e ensinando, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela é bem prendada, né, nesse ramo das artes Sim, e minha mãe de é. fazer as coisas. Minha mãe é do artesanato. Conta pra nós o que que ela achou de ter participado aquela vez com a gente, de ter ido nas Não, oficinas. até ela fala. Esse dia eu falei, ai, mãe, acho que vai voltar. Ela, ai, que bom. Nossa, ela super feliz, né? Porque minha mãe também não precisou de medicamento, né? Porque minha mãe era bem grudada com o Vini, sabe? Bem grudada mesmo. Ela que tava sempre junto. O Vinícius não comia comida do hospital, era minha mãe que tava, sabe? Sempre fazendo. E ficando no hospital, intercalava com a minha sogra quando eu tinha que sair, né? Tinha que fazer as coisas. Elas ajudaram bastante. Ela é minha sogra. Quanto que vó sofre, parece que até em dobro, né? Não que
Não dá para medir dor, Sim, mas em termos assim, né? Neto é filho com açúcar, né? E a minha mãe também, eu senti muito isso nela, assim. Até hoje ela não trabalhou isso, fala muito. E quando fala, chora. E na sua casa também é assim, de tentar proteger? Tem dia que é falado mais naturalmente, mas tem dia que um fica protegendo o outro. Aí também rola isso? falando do Vini, Hein, Dai? ele falou, Deu uma ai, nem travadinha? me lembra. Ele falou, nem me lembra que eu não quero lembrar. Porque no início ele ia bastante, sabe? Lá no Alamandas. E acho que toda semana ele ia aguar a florzinha, porque sempre eu deixo lá arrumadinho, né? Mas ele não tá indo, assim, mais. Eu Tudo acho bem, que né, Dai? sim, Porque o é luto o não é uma tempo coisa dele, né? assim, não é uma coisa paralisada, né? O luto, ele É é assim, uma loucura. né? Então, vai ter horas, é uma oscilação esse tempo todo, né? Então, o importante disso tudo é o respeito, respeitar o que o outro tá passando, né? E, É, daí. mas, tipo assim, o que Aí, que você acha que vocês terem ido no grupo no início, você acha que foi muito bom? não, nossa, com certeza. Porque a gente foi, tipo, a gente tava lá embaixo, né? E a gente foi, tipo, acolhido, né? Pegado no colo, eu acho. Porque no momento que você tá, fazia 2 semanas, acho que nem isso. Então foi muito. Nossa, foi, ajudou muito. Porque eu achava, por que que isso aconteceu só comigo? Poderia ter conhecido, né? Por que comigo? Eu sempre fui da igreja, eu sempre participei, minha família inteira, a gente toda envolvida na igreja, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, minha outra cunhada também participava de São Miguel Arcanjo, ela ia comigo, sabe? Todo mundo, Você e né? o seu esposo canta na igreja, né? Ele toca violão também. A gente é desde o. Eu conheci o Gustavo na igreja, né? No grupo de adolescente, então a gente tinha 16 anos. Nossa, Então que foi lindo. tipo uma história, né? Daí eles falam, nossa, mas por que comigo? Castigo? Né? A gente pensa nisso, mas se Deus. E o Vini me ensinou muito, muito, muito. É, igual você falou, se eu tivesse que passar de novo, eu passaria tudo de novo por ele. Ia fazer até mais do que eu não fiz, né? Exato. É muito amor, né? E o que o Vini te ensinou? Então, eu até ia falar quando ele tava na última internação, daí começaram a pedir doação de sangue, porque o hemocentro estava zerado, não tinha. E colocaram nas redes sociais, né, para pedir. E deu, não sei, foi muita gente que foi doar, muita, encheu, não tinha mais nem material para colher. Então, o Nossa, Vini, até naquele momento de dor ali, ele salvou várias vidas, né? verdade, né? Já Porque muita começou ali, gente né? doou, não só para o Hospital do Câncer, foi doado para Londrina inteira, né? Para cidades fora que vêm aqui. Então, até eles falaram, vocês têm que avisar quando for assim, em campanha, mas a gente falou, não foi campanha. Meio viralizou e todo mundo foi doar por ele, sabe? Então, o Vini, ele me ensinou e me ensina, né? A cada dia. Igual você falou, a gente olha com o olhar deles agora, né? Porque eles estão dentro da gente. Então, eu falei, eu vou fazer o melhor por mim, porque ele quer me ver feliz. Ele quer a gente bem. Igual a gente Conta um pouquinho foi da lá. nossa experiência. Conta um pouquinho. Ai, a gente foi, marcou um Uma café, né, da pré-live. tarde. Uma É, pré-live que a Dai tava preocupada. eu falei, Rô, vamos lá me ajudar, que eu tô nervosa, eu não vou saber falar. Rô, nossa, eu não sei, vamos se reunir pra fazer. Daí ela falou, vamos então. Daí chamamos a Cris, que é a nossa mãe de anjo também. Cris, beijo. A parceira Saudade do já, TikTok. A parceira do TikTok. verdade, a blogueira. Aí a gente foi na casa da Cris, ela convidou a gente pra ir, ela mora aqui perto de mim, daí a gente foi lá. Daí a gente chorou um pouco, conversou, mas não falamos muito da live, não.
Aí falou, vamos tomar uma saída. A gente parecia o quê naquele parque? Parecia Não, daí a criança. gente tomou o açaí, depois a gente foi no parque, tem uma praça aqui, a Praça da Família, a gente foi ali para tirar foto, conversar, daí a gente ficou brincando lá no parque, corria, até o pessoal acho que aí viu os vídeos aí no Instagram. Aí a gente falou, é eles inspiraram em nós, né? Sim. A gente imagina eles lá no céu falando, olha lá, olha elas, Minha mãe, que doida. que orgulhosos, né? E felizes de estar vendo aqui que você está tentando, que a gente está tentando. Eu acho que, assim, igual o grupo das mães, quando eu entrei, né? Alguns amigos de fora falavam assim, mas você vai lá toda semana, mas, meu Deus, você não acha que isso... A maioria das pessoas pensam que a gente cultua a dor, né? Porque também cultuar a dor o Ali, tempo né? todo também não leva a nada, né? A gente tem que... A gente viver o luto, elaborar bem o nosso luto, viver o luto para não viver de luto. Não é isso, Dai? Sim, sim, é. Porque a gente, é igual você falou, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá muito, daí tem dia que eu tô animada de ir na academia, tem dia que eu não tô. Então é assim, né? O luto, a gente tem que também. Porque, igual eu falei, senão se a gente ficar só naquela tristeza, né? Tipo, se. Ai, porque comigo? Ai, e se, ai, e se. O se Porque, machuca muito. Igual eu falo pro Gustavo, eu falo às vezes pra ele, que ele fala, ai, se ele tivesse, ai, se eu fizesse isso, ai, se eu não tivesse ido lá naquele dia. Eu falei, não é, era a hora dele, era o período que ele tinha que passar pra gente, ensinar o que ele ensinou, né? Que ele ensina ainda, mesmo não estando eu vendo, mas eu sei que ele tá aqui, então, entendeu? Então, ele ensina muita coisa. É que a gente acha que a gente vive só essa vida aqui. Só isso ó, é aqui, isso. esse aqui é a vida. Mas não é o que é a Não é eternidade perto disso aqui. assim. A Não Val é? sempre fala, quando é data de que eles foram, né? Tá completando que nem 2 anos e quantos meses que o Vini tem? 3. 2 anos e Dois três anos e 3. meses de vida eterna, não é? Ele comemora 2 anos e 3 meses de vida eterna. Na cabeça da maioria das mães, eu acho que é raro uma que não diga isso. A gente, nossos filhos não morreram, nossos filhos estão Sim, vivos e eles nos esperam. E outra coisa, nossa esperança é o reencontro, né, Dai? Isso jamais sim. ninguém tira da gente. Gustavo sempre fala, ai, mas será que eu vou ver? Eu falei, vai ver, vai ver. Eu penso tudo de melhor, porque eu vou ver ele, eu vou ver, eu vou encontrar, vou beijar, vou abraçar. A gente tem que pensar o que faz bem pro coração da gente, né? Exatamente. E Não você é? tem sido, assim, sabe, inspiração, porque a gente adora ver você, sabe? A gente adora ver quando você tá. A gente não sabe o que se passa dentro de nenhuma mãe. Sim, A gente não pode eu posso lá estar julgar dançando, ninguém. mas com a cabeça, né? Mas está ali tentando, né? E a É, porque gente não pode julgar o que o outro está sentindo, porque sim, tem muita história ali por trás de cada pessoa, né? sim, e que tem gente que é mais difícil, né? E tá tudo Ai, bem. sim, é o tempo, é o tempo. É igual as coisas do Vini. As coisas do Vini ainda tem bastante coisa dele. Só que o Gustavo não quer. Daí eu falei, então é o tempo dele. Eu também não vou magoar ele por causa disso, né? É o tempo de deixar, de ver, de dele sentir o tempo dele. Eu não vou ficar falando, não, a gente tem que fazer isso. Cada um tem um tempo, né? Tá o luto um do outro, né? Sim, sempre procurar ajuda, né? Tipo, terapia, praticar esporte, que ajuda muito. Não ficar Sim, trancado assim dentro de casa, né? Tipo, que sim. nem Procurar, né? eles saem pra fazer ir no rock, eu vou junto, eu não fico aqui sozinha em casa, eu vou ficar sozinha. Não vou ficar sozinha, eu vou com eles. Essa é a importância da família, né? Não ficar sozinha. Procura alguém.
Conversa com uma amiga, se não dá para ser presencial, chama no privado, né? Conversa, não fica sofrendo sozinha, né? Sim, e graças a Deus, Deus ter colocado anjos na minha vida. Você é uma. E se alguém falar assim, olha lá as loucas, olha lá no parque, olha lá dançando, ó o que a gente faz, larga o ombrinho, ó, Ó, nem aí, ó, ó. ó, ó. Então, ó, nós somos mães da esperança e não mães do desespero, né, Dai? Porque eu creio Sim, assim, Deus é simples e onde tem paz, tem Deus, né? E isso tudo se deve às orações, lógico. A gente brinca muito, mas a gente sempre tá ali, ó, na missa, na sim. Eucaristia. É Sempre igual eu falei. Eu falei pro pessoal, eu vou fazer uma live, reza por mim. Eu vou fazer uma live, reza por mim. Então deve ter chovido chuva de orações. E foi leve, E amada, foi leve. sim. Não foi leve? Ai, mas fica nervosa, né? Sim. A gente está aqui falando de dor, mas eu vejo muito mais amor nisso tudo, sabe? Quanto o Sim, Vinho, o Matheus transformou a gente, a Mariana, que é a filha da Elaine, que é a sementinha desse grupo. A gente tem que agradecer muito o Padre Vandemir, né? sim, Que é verdade. idealizou esse grupo, que ontem fez 4 anos, né? Eu estava comentando isso no início. Quatro Uhum. anos no grupo. E, tipo assim, eu sou extremamente grata, porque numa hora dessas, a primeira coisa que uma mãe quer é encontrar outra mãe, seja pelas redes sociais, seja presencial. Ela quer, ela quer que alguém olhe para ela, alguém que olhe para ela e fale, eu me importo, sem sentir dó, né? A É gente tem que porque ter as pessoas, compaixão pelo. é igual eu falei, às vezes a pessoa vê a gente depois do luto e foge, porque não tem o que falar. E às vezes a pessoa acha, ai, coitada, ai, né? Eles assim, acham que a gente, ai, não quer conversar, não quer, quer até fugir da gente, né? Pra não falar. Porque deve ser, pensam, né, que é uma dor insuportável. Mas quando tem Deus, né? Quando a gente busca, né, Dai? Porque a gente, Deus não vai lá, assim, você tem que também levantar e falar, tô aqui. Porque ele fala, levanta e anda, né? E a gente tem que obedecer. Não, vou levantar. Hoje, somente, a gente sempre fala no Grupo Mais Esperança, você já ouviu essa expressão, vamos tentar até amanhã, meio-dia, né? A Elaine É, sempre vamos fala viver isso. até amanhã, o meio-dia. Porque a gente não pensa muito no futuro, né? No início, principalmente, a gente não faz planos. Hoje, após 4 anos, que eu me vejo assim, quero viajar, eu gostaria de fazer isso, aquilo. Não, é Amém. bem estranho, né? Um longo No processo, início. porque você só vive ali amanhã, à tarde e à noite. Não é nem um dia de cada vez, não é verdade? É É bem. sorrir, né? A gente fica com aquela angústia, assim, mas ai, eu tô sorrindo, ai, eu tô me maquiando, É. tô Ah, saindo, tô indo numa festa. só para notar uma coisa, teve uma vez no início do seu luto que eu vi que você estava indo fazer a mão, que você é manicure, né, cabeleireira, não é? E você Uhum. estava indo ajudar de alguma maneira, não sei aonde você foi. Onde Eu você fui foi? no Ilesse, aqui do Cafezal. Foi É o fazer dia um do trabalho cuidador, voluntário, né? trabalho voluntário. Sim, Você foi na dia. tua dor levar um sorriso para as mãezinhas daquelas crianças, né? Que às vezes tá Sim, lá, coitada, às vezes nunca fez uma mão, né? Você não sentia isso? sim, sim, é verdade. E tipo ali também é doloroso, porque as crianças são, né? Tudo tem problema mental ou, né, Dificuldades do alguma dia a dia. dificuldade, né, física. Então as mãezinhas só pensam em quê? Igual eu passei 4 anos, quase 4 anos. Tipo, eu vivia assim quando eu tinha que sair, a minha mãe e minha sogra que ficava com ele, com o Vinícius, porque eu não podia levar ele em festa, não podia levar ele em casamento. Então ele foi privado de muita coisa, né? Então a mãe ali que cuida de uma criança especial, ela também vive um luto, né? Sim, De não não ter é fácil. cuidado, de não ter. Sim, é. É difícil.
isso Então, também. E daí a gente. pode Você falar, falou amor. alguma coisa? Não, Então, daí eu fui ajudar lá, fui convidada, daí eu fui. Mas foi uma experiência maravilhosa de ver as mães como você se sorrindo, sentiu? sabe? Nossa, senti muito bem, porque eu nunca tinha sido, nunca tinha ido, né? Tinha quando fez o curso lá, mas assim, de ir como Você fala o voluntária, dia que assim. você vai de novo, que eu quero ir lá. Tá muito caro o Ah, é manicure, você me verdade. avisa. Quero de graça. Ó, um dia dá pra gente montar um trem desse aqui também, no Mães da Esperança, Ah, Dia é da Beleza. verdade. Você ajuda a gente? Parceria. Parceria. Sim. Permuta, hein? Permuta. Aí a gente vai fazer o Dia da Beleza para as mãezinhas aqui também da Ah, é Esperança, legal. Bem né? legal. Vamos fazer sim, assim que voltar, né? Nossos artesanatos. Acaba logo essa pandemia, né, Dai? Sim. Vamos aos agradecimentos, então, amada? Vamos. No início, você embalou, e eu não fiz uma oração. Eu quero Ai, terminar agradecendo essa live. eu Agradecendo, corri, né? agradecendo o seu sim, sabe? Porque você tá aqui, ó, você falou, Rô, não sei se eu vou dar conta. Dá, o Espírito Santo está aqui presente o tempo todo com a gente. E eu quero agradecer ao Sim, Espírito Santo, tá? Uma oração do Espírito Santo. E depois do Santo Anjo do Senhor, que é a oração dos nossos anjinhos. Então vamos lá. sim. Vinde, Espírito Santo, Espírito enchei os Santo, corações enchei os dos vossos corações dos fiéis vossos e fiéis e acendei acendei neles o neles o fogo do fogo do vosso vosso amor. amor. Enviai o Enviai o vosso vosso Espírito Espírito e tudo e tudo será será criado e renovareis a face da terra. oremos. Oremos, ó Deus, que instruíste os Que corações dos vossos os fiéis vossos com a fiéis luz do Espírito o Santo, Espírito Santo fazei que fazei apreciemos que apreciemos retamente todas as todas coisas as coisas segundo o mesmo segundo o Espírito Espírito e gozemos sempre da sua da consolação por Cristo por Senhor Cristo nosso. Senhor. Amém. Santo anjo, juntas. Santo anjo do Ajuda-nos, Senhor, meu zeloso meu Deus guardador, e guardador. se Se a a ti me ti me confiou confiou a piedade piedade divina, divina, sempre me sempre me rege, rege, me me guarde, guarde, me governe, me governe, me me ilumine. ilumine. Amém. Amém. Agradeça aí os seus convidados que estão aqui, amor. Quero agradecer todo mundo, não tô vendo aí, mas acho que entrou bastante gente que eu conheço. E as mãezinhas também de anjo, Camila que nunca tá aqui, ó. desanime. A Camila que te A Camila conheceu. Careca, saudade, vem aqui em Londrina. É minha companheira de luta aí, a Cá. Tem que convidar ela para fazer uma live. Sim, quem tiver vontade, gente, a gente está aqui para contar a história de amor. A Jamais a gente história vai dela. fazer, jamais vão esquecer do Vini, né? Porque a gente sempre vai Sim, falar deixa eu dele. só contar porque o Vini, a gente conheceu a Camila, né, que é a Ana Carolina, e o Vini era muito assim, sabe? Falava pra ela, eu sou youtuber, e ela só olhava assim, tipo, ai, você se acha? E quando ela foi pra UTI, porque ela ficou acho que uns 15 dias, não sei mais ou menos, a Kai, depois, o dia que ela contar a história dela, né? E o Vini fez um desenho dele e da Ana Carolina e levou lá na porta da UTI. E Que graça. quando ela recebeu, aí a Camila pegou a cartinha que ele levou. E, se eu tivesse pegado, eu ia mostrar pra vocês. Depois eu vou ver se eu posto a foto daí pra vocês verem. Coloca lá. Aí ela já tava entubada, né? Já tava bem malzinha assim, bem debilitada. E a Camila falou: Olha o que o Vini trouxe pra você, Ana Carolina. Daí disse que ela olhou assim e deu um sorriso. Aí ele fez ele e ela carequinha no jardim. Olha só, os sinais. Certeza Sim, é, que eles estão juntos no céu, né? São é muito amiguinhos lá. lindo. E daí a Camila eternizou, né? Ela colocou
emplastificou e ela mandou para mim o desenho deles. Depois você Eu vou depois manda lá postar. pra gente. Sim, eu vou mandar. Então a história nossa é bem. História nossa de luta é bem parecida. E quanto que cria um E, vínculo, né, de amizade também depois. nossa, sim, a gente chorava junto, né? Porque a gente não quer demonstrar pra ele que a gente tá triste, né? Pra eles que estão lá no hospital. Então, a gente chora escondido, sai do quarto, chora, né? Sim. É difícil. Mas eu quero agradecer todo mundo que esteve aí presente. Quem não pôde assistir, acho que fica gravada, né, Rô? Sim, vou salvar, tá bom? Ó, 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 Nossa, Lili, ó. ó, Nós somos mães da esperança, ó, ó. ó, ó, ó. Gente, obrigada. Desculpa as brincadeiras, mas é que quando a gente se junta, nossa, é só alegria. O Matheus fica super feliz porque fica lá com o Vini, daí vira uma bagunça. É a energia deles, né, Rô? Olha lá, a Val falando pra Camila, vamos programar a sua live, Camila. Por que que não tá aparecendo meus comentários? Ah, agora eu tô Tem vendo que passar o aqui. dedinho, assim, é. Ah, é. Ai, agora eu Gente, muito puxei. obrigada, tá? Posso me despedir, Dai? Você quer falar mais alguma coisa? Não, não quero ir embora. É sempre assim. No começo, todo mundo fica retraído, depois... Olha Eu, lá, e eu Camila. tô acelerada, né? Gente, mas muito obrigada mesmo. Retomando, a gente estava agradecendo o Padre Vandemir pelo nosso grupo, a Elaine, A todo mundo que Elaine, ajuda a no Nana, grupo, a Nana, a Val, que ajuda a cuidar do Instagram, do Face. Quando vocês verem alguma coisa lá, curte, comenta, porque tudo é feito com muito amor. A Elaine meu mandando amor. beijo. A Elaine mandando beijo. Saudade, Elaine, de um Logo, logo a chazinho. gente se vê. E logo, logo a gente dá abraços quentinhos do Ananá. Tá, Val? Beijo. Boa noite para Beijo, todo gente. mundo, viu? Tchau, obrigada, gente. Ah, tem que printar. Ninguém vai printar? Printa É aí, verdade. vai. Eu? É. Quem vai printar? Alguém Não, eles printa? printam. As colegas lá printam nós. Printaram? Printaram. Beijo. Boa noite, amor. Beijo, Amo amor. você. Beijo, fica com Amo Deus. você, Dai. Também te amo. Tchau. Tchau.